Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Beethoven Nery. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma passagem da Bíblia neste dia de hoje, para que nós possamos deixar Jesus falar em nossas vidas. Existem algumas situações em nossas vidas, alguns momentos em que a gente é pego de surpresa por algumas situações desagradáveis, e uma delas é a traição. A Bíblia diz que nem o próprio Jesus escapou desta situação. Tudo que Jesus passou teve um propósito de nos ensinar. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 13, a partir do seu versículo 21, que Jesus estava à mesa e trazendo a revelação de todos que estavam ali, ele ia ser traído por um deles. A Bíblia diz que Jesus traz essa revelação e todos ficam espantados, porque aparentemente todos que estão ali à mesa do Senhor, não tem nada que desabone a sua conduta. São pessoas que o próprio Jesus usou no seu ministério enquanto esteve em forma de homem andando sobre a terra. Alguns deles, um andou sobre o mar, outro o Senhor mandou retirar endemoniados, mas todos eles tiveram participação no reino diante da presença de Jesus. E eles, olhando para eles entre a mesa, ficaram sem entender como alguns deles que aparentemente não tinham por que trair Jesus, iria fazer isso. Mas a revelação da palavra é que o Espírito Santo não deixa nós ser pego de surpresa de forma alguma. De uma forma ou de outra, ele dá um jeito de nos avisar. Ele se expressa através de sentimentos, através de angústia, através de dor, através de revelações, e ele sempre dá uma oportunidade, consegue alguma forma de nos avisar antes que a traição aconteça. A diferença é que as consequências são diferentes, diferentes para quem é traído e para quem trai. Nesse caso em específico do livro de João capítulo 13, fala que Jesus, ele depois de ser traído, ele passou por momentos de dificuldade, que foi a humilhação, a solidão, a dor, onde ele sangrou por todos os poros no jardim, e consequentemente a crucificação. Mas em seguida Jesus, ele ressuscitou, teve o seu nome glorificado e teve o seu momento de exaltação. Essa é a diferença, Aquele que é traído, ele passa por momentos de dificuldades, dias de escuridão, dor, choro intenso, momentos de humilhação, momentos onde aos que estão ao redor ali só querem ver a sua destruição. Mas no momento certo, Jesus, ele faz-nos renascer, renova, restaura, nos dá aquela segunda oportunidade que o traidor queria nos tirar. E a diferença entre aquele que trai é que, quando ele percebe o ato, quando ele toma consciência do que ele fez, aí vem uma angústia, uma dor, na qual essa dor fatalmente lhe leva à destruição. No caso de Judas, a dor só cessou quando ele se matou. Então, esta é a diferença. O traído, ele tem um momento de tristeza e angústia, mas ele se renova, ele se restaura. Já o traidor, ele fica eternamente no mar de escuridão e fica com aquilo martelando na sua cabeça eternamente. E muitos deles não aguentam e acabam fazendo o que não devem. Assim é a vida, assim é a lei da semeadura. O livro de Gálatas fala que tudo aquilo que nós plantamos somos obrigados a colher. Tudo aquilo que nós fazemos debaixo do céu não escapa aos olhos do Senhor. Por mais que aos nossos olhos pareça certo, mas a Bíblia fala nessa mesma passagem do livro de João que quando Jesus descobriu quem era o traidor e deu um bocado molhado na boca dele, automaticamente Satanás se apoderou do corpo daquele que ia trair Jesus. E geralmente também é assim entre os homens. Aquele que está fazendo o ato acha na sua cegueira espiritual que está fazendo a vontade do Senhor, muitas vezes.
Mas na maioria das vezes ele está apenas sendo brinquedo de Satanás e está se destruindo e nem percebe. Não é verdade? Então que nós possamos refletir sobre esta passagem, que Jesus possa falar o meu e o teu coração. Possamos refletir, pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas ofensas, continuar seguindo em frente. Se você é traidor, reflita sobre as suas ações, peça perdão ao Senhor e pare enquanto é tempo. E se você foi traído, saiba que o momento é difícil, o momento é de dor, mas Jesus ele vai te restaurar e vai te dar uma nova oportunidade, porque Jesus é aquele que vê tudo, sabe de tudo e que se compadece das dores daqueles que são humilhados, né? Eu sou o pastor Beethoven Neto, deixo para você essa reflexão neste momento, que ela possa trazer a luz da revelação da Bíblia para a tua vida e que a partir de hoje sejam dias melhores na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Graça e paz.